Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vim trazer o primeiro capítulo de Roda das Princesas. É uma novela, tá? Para quem não conhece, a maioria de vocês não conhece. Mas é uma novelinha, uma história de ficção, uma novela, né? Feita com as entidades, as pombagiras e os exus como personagens. Junto com outros personagens também ali no meio, feiticeiras, magia, um monte de coisa. Essa história, por incrível que pareça, ela tem 10 anos, tá? Eu escrevi em 2013, publiquei em 2014, e algum tempo atrás, a Helena Alves, do canal Era Uma Vez do Axé, ela começou a fazer, né? Ela começou a fazer vídeos no canal dela, mas ela fazia diferente, ela fazia com vozes humanas, as pessoas dublando mesmo, né? Narrando. Mas o que eu vou fazer agora, pela minha situação nesse momento, é colocar para vocês a história reescrita. São 24 capítulos que foram reescritos, tem o final, tem tudo direitinho, mas com vozes digitais, entende? E eu compreendo que quem já ouviu antes a antiga versão da Helena Alves vai dizer, mas eu preferia daquele jeito. Pois é, só que na vida, se a gente esperar sempre o momento perfeito para fazer algo, a gente não faz nada nunca, né? Eu não tenho a possibilidade nesse momento de ter pessoas dublando ou narrando para mim a história, então vai ser dessa maneira. E essas vozes digitais não são gratuitas, então eu tive que pagar, né? Eu pago R$ 100 por mês para usar essas vozes, tá? Ou seja, esse é o primeiro capítulo e pode ser o último. Depende se vai ter um bom desempenho. Eu aqui no meu canal nunca peço para vocês likes, compartilhamentos, porque eu acho deselegante. Mas aqui eu vou ter que dizer a vocês, me ajudem, tá? Compartilhando, comentando, dando like, porque senão eu não dou prosseguimento, eu não vou pagar, né, gastar dinheiro com algo que não reverte financeiramente. Então, se vocês gostarem, compartilhem, né? Façam todo esse reboliço para que o vídeo tenha relevância, para que esse primeiro capítulo tenha relevância. Caso vocês não gostem, tudo bem. Aí eu vou perceber que não vai adiante e a gente encerra, ou seja, não vai ter outros capítulos. A partir desses primeiros capítulos, eu vou fazer 3 capítulos, né? Primeiro, segundo e terceiro, que é um por semana, sempre na segunda-feira. Às vezes, se eu tiver a disponibilidade, eu lanço mais de um por semana, né? Mas o garantido é um por semana na segunda-feira, tá? Mas eu vou torcer para que vocês gostem. Se vocês gostarem, aí eu faço realmente mais de um por semana. Posso fazer um na segunda e um na quinta. Aí é com vocês, tá? Mas é o que eu falei. Se não tiver uma boa repercussão, infelizmente se encerra. Vamos ver o que vai dar, certo? Roda das Princesas é a primeira novela de uma série de novelas, tá? Histórias interligadas. O nome disso tudo se chama Urdidura das Feiticeiras, que são histórias que eu escrevi. Então Roda das Princesas, a primeira história. A segunda se chama Flor a Flora. A terceira é Médium Diva Belladonna. E aí tem por diante umas 10 histórias, certo? Então, se vocês gostarem, nesse formato que se assemelha muito a uma radionovela daquelas de antigamente, ouçam, sabe? Ouçam, se divirtam, né? Eu recomendo que coloquem os fones de ouvido e vão aí fazer as suas coisas enquanto vocês ouvem, tá? Espero mesmo que gostem. Então, agora começa o primeiro capítulo de Roda das Princesas. Os espíritos, as encruzilhadas, os anjos, os deuses e a desgraça. A arte da bruxaria, na verdade, sempre foi uma baita confusão. Bruxas são sempre alguma coisa fantástica. Mas nós também podemos dizer que bruxas são sempre alguma coisa de sofrimento. Vermelho, vermelho. Ela não sabia mais nada. Ela não via coisa alguma, somente um mar de fogo. Engolia em seco, olhando para todos os lados, mesmo de olhos fechados.
Ela estava em meio a chamas. Vermelho. Seu corpo estava vermelho, mas ela não se queimava. Ela não ardia, pois ela mesma era uma labareda. Magia é uma coisa muito bizarra. De repente, ela tem a sensação de alguém ali. Sente uma presença. Havia outro ser entre as chamas. Vermelho. Só se viu o mar vermelho. Ela era uma belíssima mulher, de pele negra, os cabelos armados em ondulações dos fios rebeldes, lábios grossos pintados de vermelho vivo, olhos com cílios tão longos que faziam seus olhos tal qual os de uma raposa. E de repente uma voz de homem, uma voz grossa, surge entre o fogo. Quem é você que resiste às chamas? Eu sou Maria. Me diga, que lugar é esse, cheio de fogo? Este lugar, Maria, é o teu coração. Você está morta, mas não extinta. Era então hora de voltar a si. Com uma chuva torrencial, uma água que veio do nada e foi para lugar algum, o fogo se apagou. O vapor subia em uma névoa acinzentada e morna. Mas ali ela podia ver o homem. Era forte, alto, bonito. Mas havia algo de anormal em sua aparência. Ele era perfeito demais. Perfeito como um boneco, um manequim de loja. Mas ele sorria e se mexia. O que era aquilo? Ela pensou que sua visão estivesse deturpada. Talvez por estar por tanto tempo sofrendo as dores daquela jornada. Antes que ela abrisse a boca, o homem disse: 7. Não me chame pelo nome de batismo. Isso me enfraquecerá. Não conte aos outros o meu nome, Maria. Eles, na terra dos viventes, agora me chamam de 7 encruzilhadas. É melhor assim. É melhor que eu leve em mim o nome de meu lar. E eu ainda sou Maria Francisca? Maria Francisca? Não. Esse é o nome escrito na pedra da sua lápide. Eu não tenho lápide. Não tem. Mas seu corpo de carne e osso se acabou sob a terra. Isso você se lembra, não? Lembro de morrer. Morri faz uma semana ou talvez já faça um mês. Você morreu no ano de 1774. O mundo girou, Maria. Estamos em 1907. Estou morta há 112 anos? Na verdade, 133. Você ainda é péssima em fazer contas. Vá até lá. Vá ver os vivos e eles lhe darão um novo nome. Os vivos? Mas como eu vou até lá? Se lembra quando era viva e fazia magia? Se lembra qual era o segredo para fazer os maiores feitiços? Não pensar? Não pensar. Ela então cai dentro de si mesma. E ao se jogar em sua própria força, ela olha em volta e do nada, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela se vê cercada por 3 saídas. A encruzilhada das mulheres sempre tem 3 pontas. Ela estava na terra dos vivos. De repente estava. Não se lembrava de ter chegado até ali, mas já estava. Talvez nunca houvesse saído totalmente daquele lugar. Era uma rua escura, um bairro afastado. Na porta de um bar se ouve gritos, como uma grande briga. Vagabunda, imunda, diz o homem cambaleante, ameaçando esbofetear sua mulher. Ele a empurra, a agride, a acusando de infidelidade. A pobre mulher só sabia chorar. A humilhação era grande demais. Maria Francisca foi até a pobre coitada. A observou. Aquela mulher com roupa rasgada e cabelo desmantelado. Uma cena triste. Em um momento de desespero, a mulher grita aos céus, clamando que alguém lhe ajudasse. Maria Francisca sussurra no ouvido da mulher, como uma mosca que faz seu suave zumbido. Eu te ajudo. A mulher então passa a agir como se fosse influenciada pela voz que ouviu. Começa a ranger os dentes e a desejar do fundo do coração a morte do seu agressor. O homem grita, põe a mão sobre o peito, derruba seu caneco de bebida no chão e a encara.
Desgraçada, você nem sequer se parece uma mulher. Sua mulambo. E é aí que a coisa acontece. O espírito de Maria Francisca regala os olhos, e é como se um raio a atingisse. Seu corpo inteiro vibra, e ela se lembra. Aquele sim era seu nome de verdade. Quando era viva, sua mãe a batizou de Maria Francisca, mas o povo a renomeou como Maria Mulambo. E de imediato ela volta a ser quem era. Retoma, reconquista a sua história, revive suas memórias. E aponta o dedo indicador para o rosto do homem, e o mal súbito acontece. Um infarte, algo assim. O homem pisa em falso, sente os braços flácidos, formigando, dormentes, e sem perceber, tombou para trás. Seu corpo cai fazendo um som de baque seco contra a terra. Ele já caiu morto. E Maria Francisca olhou para aquilo, que era um homem, mas agora não era mais. Havia deixado de existir. Assim como ela, pois Maria Francisca também havia deixado de existir. Agora, ali, só existia Maria Mulambo. Mulambo, que ao respirar fundo fez um vendaval, e o seu vento rodopiou, um redemoinho quente na madrugada. Ela não mandava no vento, ela era o vento. Mas ainda lhe faltava estar na companhia dos seus iguais. Como um cão, ela farejou o ar e sentiu o cheiro deles. Ela não estava pensando em homens ou em qualquer companheiro. Então, a voz de 7 encruzilhadas ecoa novamente. É na tua irmã que tu pensa? Ela olha para baixo, tentando visualizar onde ele estava, mas nada a vê. Então responde a esmo. Imagina o nome pelo qual ela atende agora. O mesmo de sempre. Se chama Susana? Claro que não. Ela não responde pelo nome que sua mãe lhe deu. Ela responde pelo nome que escolheu. Se lembra? A velha Quitéria que sugeriu. Um nome de rainha. Mulambo, por um momento, pensa se realmente gostaria de ouvir aquele nome. Ela sabia que se ouvisse o nome, as duas iriam se ver novamente. Talvez fosse bom, talvez não. As coisas não estavam bem resolvidas. Havia rancor e havia remorso. Eu não me lembro. Que nome é este? Por qual nome aquela mulher responde? 7 encruzilhadas suspira profundamente. Então sorri, como quem está saboreando uma doce lembrança. Assim pronuncia com suavidade uma rima. Dia negro, dia da maldição que a alma consome. Foi este pesado dia que a moça Susana escolheu Padilha como nome. Mulambo entorta os lábios com um quê de asco e pronuncia o nome de sua irmã mais velha. Maria Padilha. Ele é muito velho. Ele é muito antigo. Poucos sabem de sua real natureza. Em cada época ele atuou como um personagem distinto. Cada vez teve um nome diferente. Ele dizia que estava morto. E isso não era de todo errado. O coração não bate. Não há sangue nas veias. Então está morto. Mas a morte não é um sono profundo. A morte é somente uma porta para o outro lado. 7 encruzilhadas, sabe bem o que faz. No telhado de uma casa abandonada, um homem sofria em silêncio. E, por Deus, como ele era bonito! Seus cabelos negros se moviam com o vento, enquanto ele, sentado, encarava os próprios sapatos. Outra vez perdido em pensamentos. Helena. Ele sabia que ela já não atendia por esse nome. Ainda assim, seu coração clamava por Helena. E o maior sofrimento a respeito de estar morto era o fato de viver tantas décadas longe de sua amada. E ele se lembrava dos tempos de outrora, dos tempos de um grupo de 21. Eram 21 que se conheciam, 21 que fizeram coisas prodigiosas, 21 que nunca disseram ser, mas eram feiticeiros e feiticeiras. 21 que morreram, mas não descansaram. 9 homens, 12 mulheres,
Se bem que, às vezes pareciam só haver mulheres, já que os homens eram sempre mais contidos e as moças nada envergonhadas. E esse espírito que tão concentrado pensava no passado, ali sentado, no telhado de uma casa abandonada, naquele momento era conhecido como meia-noite. Isso porque ele mesmo tinha dificuldade em se lembrar do nome de batismo, mas por ora, meia-noite estava bom. Ouviu um sussurro, um som de chiar como o de um gato, e ao olhar para baixo, ele observou a rua vazia, mas ao mesmo tempo ouviu a voz de um homem falar. Assim como tu, o nome dela agora também acaba no escuro. 7 encruzilhadas. Seu filho de uma puta. Ora, mas que agressividade é essa? Eu já estava me esquecendo de ti. Afinal, faz décadas que não te vejo. Décadas que você prometeu me ajudar. E depois sumiu. Eu faço muitas promessas, nem sempre as cumpro. Meia culpa, meia máxima culpa. Apareça de uma vez. Eu não vou ficar falando com nada, feito um idiota. 7 encruzilhadas abandona seu feitiço, e assim se torna visível. Aparece sentado ao lado de meia-noite, sorrindo. Amigo, não é curioso que sua amada use o seu sobrenome? O quê? Você sabe o nome que Helena está usando agora? Sei sim, ela se auto-intitula Dama da Noite. Veja só, meia-noite e Dama da Noite. Parece nome de dupla sertaneja. Que merda. Ela usava esse nome quando era viva, como eu pude esquecer? Depois que morri, minha mente nunca mais foi a mesma. A morte tem dessas coisas. Os mortos esquecem dos detalhes. Mas ela está bem. Se tornou uma celebridade entre os vivos. Enquanto você sofre por ela, ela está se tornando uma deusa. Os vivos agora a chamam de Pambugila, Bombogira de Elebara. Bombo o quê? Bombogira? Que diabo é isso? Os vivos atribuem nomes de deuses africanos a ela, a veneram. Eu mesmo, quando me fiz presente na casa dela, tomando um cavalo, fui aclamado um Exu. Absurdo! Helena, ou Dama da Noite, ela não é africana. Por que aceita ser comparada a deuses do outro mundo? Por que você não explicou às pessoas que nem sequer conhecemos esses deuses? Por mais que os vivos a chamem de Dama da Noite, ou agora a chamam de Bombo sei lá o quê, eu só a reconheço como Helena. Puta merda, eu daria tudo pra fumar um cigarro agora. E o povo, por acaso, tem cérebro pra entender essas coisas? Eles vão na onda, aceitam besteiras como se fossem verdades absolutas. Mas em todo caso, é bom ser adorado. Dama da Noite ajudou as negras que sabiam fazer os feitiços. Essas mulheres negras são poderosas. Elas deram barro, ferro, ervas, pedras, ouro e sangue para ela. Eles chamam esse feitiço de assentamento, uma coisa copiada do culto dos orixás. Com isso, Dama da Noite está cada vez mais forte. Mais forte até que eu. Eu tenho pensado seriamente a me juntar a ela. Você sabia que a Maria Padilha já está com ela? E a Figueira também. Estão se reunindo? Sim, na casa de Dama da Noite, de Helena. Lá está um parente seu, sabia? Um rapaz vivente. Descendente de sua sobrinha, se lembra do nome dela? Meia-noite fecha os olhos tentando lembrar, mas sem sucesso. Não, eu não lembro. Não consigo mais saber dessas coisas. Tudo bem, mas saiba que este rapaz... Nenhum espírito o pega. Ele não dá passagem para as outras forças. Um pássaro preto me disse que ele só receberá a ti. Ele será seu cavalo. Cavalo? Não tenho interesse em ter cavalos. Mas tem interesse em fumar? Em beber? Através de uma incorporação, isso é possível para nós que estamos mortos. Se um humano nos recebe, nós sentimos a vida novamente através dele. Meia-noite instintivamente leva a mão ao bolso da camisa, onde guardava os cigarros quando era vivo. E dá pra fumar de verdade pelo corpo de uma pessoa viva? Eu não sabia. Certo, vamos juntos ver isso. Vamos sim. Talvez Dama da Noite nos ajude a completar a nossa jornada. Uma voz de mulher ecoa logo atrás deles. Me leve junto. Helena tem muito a me ensinar. Maria Francisca, desde a sua morte que eu não ouço falar de ti. Não, meu amor. Faz favor de nunca mais pronunciar esse nome. Eu sou Maria Mulambo. Nas penas da asa de um abutre, no brilho da lua, no pó do solo, os três se puseram a correr.
correr como leopardos, com força. Sobre os telhados das casas eles correram. O destino era uma casa de madeira, na encosta irregular de uma colina. Um lugar pobre, onde na entrada estava uma estátua de gesso de uma mulher branca com um longo vestido negro. No pé da estátua se lia pintado com tinta dourada o seguinte nome: Pombagira, Dama da Noite. A vida é tão curta quanto um piscar de olhos. Ela olhava para aquela multidão e seus pensamentos se perdiam. As vozes dos corações ecoavam em sua mente. Um dom dos espíritos femininos é ouvir o coração dos vivos. Não se engane, não é como telepatia. Elas não podem ler mentes. O que fazem é escutar os desejos e anseios dos corações. Aqueles viventes faziam uma festa em sua homenagem. E ela estava confortavelmente instalada dentro de uma mulher, uma médium feita de carne e osso. Essa mulher era aquela que a multidão chamava de mãe. Sim, uma mãe de santo servia de cavalo para aquele espírito. Então, ela sente a presença de alguns conhecidos e logo fica impaciente. Odiava visitas inesperadas. Ela olhou para a multidão e, através da boca de sua médium, ela disse: Moças, acendam mais 3 velas. 7 encruzilhadas voltou e trouxe seus comparsas. As tais moças eram uma coisa chamada Cambone, gente que serve os espíritos durante os rituais. Cantigas e saudações foram entoadas, e aquela mãe de santo que estava possuída pelo espírito se pôs a dançar ao som dos atabaques. 7 encruzilhadas caminhou pela sala, totalmente invisível aos olhos humanos. Foi até Dama da Noite, e em seu ouvido sussurrou: Meu anjo, será que pode me dar um pouco de atenção? Se há um anjo aqui, com certeza não sou eu. Mas seja bem-vindo. A festa acabará logo. Assim que eu soltar esta minha filha, eu irei ao seu encontro. Minha filha? Não zombe de meus novos costumes. Quem mais veio? Quem você trouxe? Maria Mulambo e Meia-Noite. Maria Mulambo. Espere aí, é a irmã de Padilha? Se for, isso é uma criminosa. Aqui não aceito arruaceiros. Deixe o passado para trás. Você também não era nenhuma santa quando estava viva. 7 encruzilhadas se retirou do salão junto com Meia-Noite e Mulambo. Eles esperaram do lado de fora até o fim da festividade. Aguardaram ansiosos, pois sentiam que a feitiçaria que ocorria dentro da casa era poderosa. Meia-Noite olhava desgostoso para dentro, através da porta. Por que essa cara? É a única que eu tenho. Não é não. Você está fazendo uma careta como se estivesse sentindo o cheiro de bosta fresca. É que eu não aprovo isso. Esses tambores africanos e essas roupas exageradas e... Os tambores dão poder, e isso em todo o mundo. Todas as fés poderosas usam tambores. Eu sei disso. É que esperava que as festas de Dama da Noite fossem como eu me recordava. Está falando das festas onde haviam violoncelistas e cantores líricos, com garçons servindo canapés? Ela só me convidou uma única vez. Acho que não gostou de eu ter ficado amiga de alguns senhores convidados. Aquelas festas de elite eram uma merda. Ficado amiga? Pelo que ela disse, você foi flagrada no jardim com um visconde embaixo da sua saia. O senhor visconde pagou 6 moedas de ouro para saber a cor da minha calcinha. Você acha que eu ia recusar? Festas animadas. Sei que parece ridículo, mas sinto saudade dessa época. Saudade é uma coisa boa. Os 3 observaram um homem vestido com roupas femininas passar pelo portão em direção a eles. Um jovem magro com um turbante vermelho, uma saia cor de sangue reluzente em seda. Andou calmamente até o trio. Ao olhar nos olhos do rapaz, 7 encruzilhadas reconheceu aquela força. Então disse: Como tem passado, Maria Figueira? O rapaz manteve os lábios imóveis, mas ainda assim era possível ouvir a voz dela, o espírito que estava dentro dele. Corte-se Maria. Já temos Marias demais, não acha? Me chame só de Figueira. Boas noites, meus amores. Eu me lembro bem de você, Lorena.
Aliás, perdão, seu nome agora é Figueira, não é mesmo? É sim. Que monstruosidade é essa? Você é uma mulher, como habita dentro de um homem? Monstruosidade é você ter esse comportamento de machão, sendo que seu pinto apodreceu a 7 palmos de terra quando você morreu. Mulambo não acreditava no que via, então indagou. Mas diga, Figueira, como isso é possível? Meu amor, quando eu quero algo, não há nada que me impeça. Eu desejei estar neste corpo e aqui estou. Nenhuma mulher pode me suportar, elas todas não me aguentam, sou densa demais. Porém, este macho me suporta sem dificuldades. Mas sem mais delongas, Dama da Noite está chamando vocês lá dentro. Eu vou soltar esta criança e logo os encontro. Ao entrar na sala, Uhtred encontrou Dama da Noite em sua forma espiritual, ou seja, já havia libertado o corpo da Mãe de Santo. E ela estava ali, sentada em sua cadeira de veludo negro, e ao seu lado estava outro espírito, um homem de pele vermelha, um indígena, usando um cocar de penas de arara. Dama da Noite fez então as apresentações. Meus senhores, minha senhora, este é 7 Flechas, o dono desta casa. Do que me adianta ser o dono do chão desta casa se este lugar agora é conhecido como Casa da Dama da Noite? Força e carisma são coisas diferentes, meu caro amigo. Não se pode negar que tu é dono de grande poder, mas seria mais apreciado se viesse dançar, beber um pouco, fazer presença para o povo ver. 7 Flechas passou a resmungar, mas falava em sua língua nativa. Cansado, tirou seu cocar de penas da cabeça, o agitou no ar, e em um instante seu corpo inteiro se transfigurou na forma de um passarinho, que saiu voando porta fora. Você agora se associa a essa gente? A esses aborígenes? Dama da Noite o encara, enquanto balança lentamente a cabeça de um lado para o outro, em claro sinal de reprovação. Aborígenes são nativos da Austrália. Aqui temos ameríndios. E não fale essas asneiras preconceituosas aqui. Não tolero isso. Ela entoa um cântico em uma língua primal, e todas as velas da casa se acendem sozinhas. E ela volta a falar. Está me olhando assim por quê? Esperava mais doçura da minha parte? É a primeira vez que vem aqui, e já mostra que tem muito o que aprender. Hoje sou a mais forte entre os 21 da nossa sociedade. Isso é exatamente porque me associei a quem podia me fortalecer. Ando com os catimbozeiros, feiticeiros, com os índios, com os ciganos, e agora tenho minha própria força. Quem de vocês pode me derrubar? Uma voz alta se faz ouvir. Eu posso! Mulambo olha para trás e finalmente a vê. Era ela. Entrava no salão usando um vestido vermelho sem mangas, tão justo ao corpo que parecia ter sido costurado nele. Sua pele clara e rosada estava brilhante. Ela não parecia estar morta. Seus cabelos negros esvoaçavam e hipnotizavam os olhos de todos. Maria Padilha ainda se mantinha no patamar de a mais bela de todas. Se podes, então tente. Para que tentar? Não tenho motivo para isso. Afinal, nós somos todas da mesma família. Ela move a cabeça lentamente para o lado. Olha para Mulambo, mas finge não conhecê-la. O olhar de ambas se encontra por um segundo, mas logo em seguida as duas decidem ignorar uma a outra. Padilha senta em uma cadeira vaga ao lado de Dama da Noite e acena com a cabeça para que ela continue. Dama da Noite suspira, sem disfarçar o aborrecimento. Quando eu morri, depois de poucos anos acordei dentro de minha própria cova, sozinha. Eu não sabia que eu era um espírito, que tinha força. Então eu andei por toda essa terra e não encontrei ninguém que me desse respostas. Uma noite eu senti uma força muito grande que vinha do norte. Caminhei por dias e cheguei até lá. Era um porto desativado, beira-mar. Lá eu conheci a mulher que abriu os meus olhos para tudo isso. Uma mulher chamada Ana. Ela é poderosa. Vive entre forças inimagináveis. Ana Paulina. Mas lá a chamam de Mestra Paulina. Esse é seu nome atual, pois ela e suas iguais se auto-intitulam mestras. Eu por muito tempo andei com ela. E com ela muito aprendi. Aprendeu sobre o motivo de nós, exatamente nós, termos voltado a essa terra como espíritos errantes?
Claro que descobri. Então fala, porra! Não falo, e não falo porque não quero. Eu volto a perguntar. Quem de vocês tem força para me obrir? Sim, Helena. Dama da Noite. Você tem muita força, e que Deus a abençoe, mas meu nome tem mais peso. Tudo que aprendi, eu fiz. Também sei do motivo e não precisei ir mendigar informações às mestras de Jurema. Eu sempre soube. Tanto que agora eu tenho 3 casas em minha homenagem. Como é possível reinar em 3 casas, Padilha? A verdade é que nossa amiga Maria Padilha, rainha da humildade, tem escravas. Não seja debochada. E não são escravas, são falangeiras. E o que é isso? Bom, criei 2 meninas, Alice e Tamara. Elas haviam morrido e tinham peculiaridades. Vagavam por aí sendo almas sem rumo. Alice agora se chama Padilha do Cruzeiro e Tamara passou a se chamar Padilha do Cabaré. São subordinadas a mim, que sou agora chamada Maria Padilha das Almas. Aliás, Pombagira Padilha das Almas. Não quero ser chamado de Exu. Eu não sou um deus africano, não quero esse nome. Você também não devia se auto-intitular Pambugila ou Pombagira. Você não é da família deles. E daí? O nome para nós não tem nenhum sentido, mas para os vivos sim. Somos os deuses desta terra agora. Ainda mais agora que acontecerá algo ruim com todos nós. Devemos nos unir. Então o boato é real? Neste momento, Figueira entra na sala, já fora do corpo de seu cavalo. Dramática como de costume, ela se mostra como uma mulher magra. Seu cabelo castanho preso em um coque alto e seu vestido negro de 2 camadas, sendo a de cima esvoaçante, ela entra no salão como se fosse uma fada. Sim, os boatos são reais. Por mais de uma vez nós tivemos de guerrear nas portas desta casa para que aquelas coisas não entrassem. Eles sentem o cheiro da magia e do sangue e querem roubar aquilo que nos pertence. São quase como animais, são ferozes. Como está lá fora, Figueira? Até o momento, tudo calmo. Dama da Noite se levanta e anda em direção à porta. Na realidade, um só deles é facilmente esmagado. Mas o problema é que eles aparecem todos de uma só vez, centenas e centenas de criaturas bizarras. Mas que criaturas são essas que pelejam contra vocês? Não sei direito. Os filhos dos que foram escravizados os chamam de Quiumba. Devido ao sacrifício que fizemos hoje nesta casa, acredito que tentarão algo contra nós. Esses bichos querem lamber a magia feita aqui. Esta noite será longa.